Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, gente. Que saudade! Que saudade que eu tava de todos vocês, meu Deus! Alguém aí notou que eu estava sumida? Alguém sentiu minha falta? Tudo bem. Ai, gente, eu precisava voltar às atividades, senão eu iria enlouquecer. Mas primeiro eu precisava me recompor deste eclipse, desse Mercúrio retrógrado, enfim, dessas energias que passaram me atropelando, assim, passou que nem um trator em cima da minha cabeça. E principalmente o eclipse, né? Porque por falar em eclipse, alguém aí anotou a placa, porque não deu tempo de eu anotar. Porque aqui a coisa foi muito intensa, gente. Aqui no hemisfério norte a coisa foi muito intensa em relação a esse eclipse. A gente teve efeitos tanto no energético quanto no físico, né? Até um terremoto aqui na cidade de Nova York a gente enfrentou, né? De magnitude 4,8. Foi o primeiro que eu presenciei em vida. Mas não foi nem os efeitos físicos, né, deste eclipse que, enfim, me baquearam tanto. Foi muito mais os efeitos energéticos dele, que eu ainda tô coletando, que eu ainda tô depurando, né? Porque foi assim, ele veio para mudar tudo. Ele veio para mudar tudo, ele veio para puxar meu tapete, assim, e eu caí com tudo, assim, com todas as minhas até então certezas, né? Todas as coisas das quais eu me agarrava firmemente e acreditava como sendo que tinha que ser daquela maneira, porque era melhor para mim. E o eclipse veio para mostrar que não era nada daquilo, que eu não ia conduzir as coisas da forma como eu estava achando melhor e mais confortável para o meu ego. Veio para fazer olhar para todas as coisas que vieram para a superfície, né? Todas as minhas incertezas, todas as minhas dúvidas. Então, durante esse tempo, assim, eu fiquei oscilando, né? Cada dia eu estava de um jeito. Tinha dias que eu estava extremamente animada com tudo isso, com todo esse projeto, com a minha missão e, enfim. E no outro dia eu estava questionando tudo, assim, mas tudo mesmo, questionando meu, tipo, quinta dimensão, transição planetária, conexão de chamas gêmeas. Eu ficava dentro da minha cabeça assim, tipo, gente, que doideira. Que doideira. E no dia seguinte tava eu super animada, super convicta de novo, né? Se sentindo super abençoada por tudo isso. E aí no dia seguinte aí repetia, né? E assim eu fiquei durante um bom tempo, assim, parecendo até aquela princesa do Enrolados. Isso é tão legal! Eu sou uma péssima filha. Eu vou voltar. Eu não vou voltar nunca mais! Eu sou um ser humano horrível. O melhor dia da minha vida! Mas no final o saldo foi muito positivo e eu sou muito grata por toda essa experiência que eu vivenciei nessas últimas semanas, né, desde o eclipse, até mesmo um pouquinho antes do eclipse eu já vinha sentindo isso vindo à tona para mim, né, porque veio para me mostrar, né, que daqui para frente eu não vou estar fazendo as coisas da forma como eu quero fazer, da forma como eu acho correto, da forma como é melhor e mais confortável para mim. Daqui para frente não dá mais tempo, sabe, de ficar fazendo essas escolhas baseadas no ego. Então, daqui para frente a gente vai estar fazendo um movimento mesmo de retorno à origem, um movimento de retorno ao contrato inicial, né, que a gente fez, que a gente firmou, e que no meio do caminho a gente foi agregando várias cláusulas que não precisam mais acompanhar a gente daqui para frente. Então, agora é foco na missão, agora é foco nas uniões, agora é foco na transição planetária e no cumprimento da melhor maneira possível da nossa missão. Então, assim, como eu já deixei claro outras vezes, eu levo tudo isso muito a sério. Se eu estivesse preocupada com visualizações ou com crescimento, né, eu jamais faria isso. Todo mundo sabe que isso é um péssimo negócio para quem está pensando em crescer no YouTube. Se fosse, eu não teria deixado o canal abandonado por tanto tempo. Mas nada disso é importante. O importante é a missão que está por trás disso, são as pessoas que eu estou atingindo, que eu estou me conectando, as pessoas com as quais eu estou trocando, né? E por falar nisso, eu gostaria também de mencionar que no início desse mês, né, eu separei algumas vagas para atendimento. Foram pouquíssimas, né, porque eu separei, se eu não me engano, acho que foram 3 ou 4 dias de atendimento.
né, espalhados assim entre 2 semanas. E foram no total, se eu não me engano, 9 ou 10 atendimentos. Como eu avisei, seriam poucos, porque, enfim, o tempo aqui não me permite, né? Mas eu gostaria de deixar bem claro que, nossa, eu adorei essa experiência, né, de ter feito essa troca, de ter conversado com chaminhas, de ter conversado com pessoas, assim, que tá cada um no seu momento da jornada, né? Fiquei muito feliz de ver a quantidade de pessoas que estão aí empenhadas na jornada, que sabem do que estão vivenciando, né? E estão fazendo o seu trabalho, né? E eu fiquei muito feliz disso. E assim como também eu fiquei feliz de poder ajudar outras também que estavam ainda num processo ainda muito confuso, por conta também de muita, como eu citei anteriormente, essa energia de telefone sem fio, isso ainda está muito reverberando ainda no coletivo, e eu gostaria de já nos próximos vídeos estar trazendo isso para a gente estar questionando. Como eu sempre falo, eu não venho aqui dizer o que é certo ou errado, mas vai ter mais coisas aí para a gente questionar mais para frente, né? Muita energia de telefone sem fio, que o resultado no coletivo que eu vejo não é positivo, não surte um efeito positivo. Né? A ponto de eu conversar com chaminhas que achavam que estavam fazendo tudo errado, porque aí a pessoa acha que, né, tô fracassando, minha missão fracassou, enfim, eu não vou ser bem sucedida nessa missão, eu não vou ter a união com a contraparte, né, porque eu não vou conseguir, enfim, cumprir com todos os requisitos que estão se colocando aí no coletivo. E essa é a parte para mim que é preocupante, porque a pessoa estava ali fazendo tudo certo sem saber que estava fazendo tudo certinho, né? E em algumas, assim, a gente viu a energia nas cartas e estava tudo certinho. A contraparte também, o divino masculino, estava ali, né, já no aquecimento para a união, né, fazendo polichinelo para a reunião, e a divina feminina achando que estava fazendo tudo errado. Então, assim, já que está tendo esse impacto, né, negativo no coletivo, e a minha preocupação mesmo é o coletivo, então a gente vai trazer aqui sim, a gente vai questionar muitos comportamentos, muitas cláusulas que estão sendo acrescentadas no nosso contrato, mas que não estavam no nosso contrato original, né? Nosso contrato original não era para ser esse peso todo, né? Essa coisa, essa caminhada tão difícil que pouquíssimos vão alcançar, né? Não. Vamos começar a questionar isso e ver a quem interessa que o coletivo esteja pensando dessa maneira, tá? Mas, assim, de uma forma geral, eu gostaria de dizer que eu adorei essa experiência, né? Eu sei que tem algumas pessoas que deixaram o nome lá com a minha irmã, aguardando os próximos atendimentos, e sim, a gente já vai abrir mais algumas vagas a partir da semana que vem, né? Nessa próxima semana agora vamos ter mais vagas para atendimentos. Então, você que deixou seu nomezinho lá com ela, saiba que você já vai estar lá na prioridade dos primeiros horários, tá? E para a gente conversar, para a gente entender como é que está a sua dinâmica, entender como é que está esse momento que você está nesse momento, assim como a sua contraparte também, né? Vamos investigar, vamos saber em que fase vocês estão, né? E também gostaria muito de ter esse momento de troca com vocês também, assim como eu tive com as chaminhas, né? E eu adorei conhecer, meu Deus, que povo bonito! Gente, é uma mais gata que a outra, é um mais gato que o outro. Gente, olha, esse pessoal chama Gêmea, é um povo muito bonito, viu? Muito bonito. E cada história linda, meu Deus, eu poderia escrever um roteiro sobre cada uma das histórias que eu li. E são completamente diferentes uma da outra, né? Mas tem aquele seu, sabe, tem segue um certo padrão em algumas coisas, mas as histórias em si são completamente diferentes, mas uma mais linda que a outra, uma conexão mais poderosa que a outra, né? Então, assim, como eu falei também no vídeo anterior, quando eu falei dos atendimentos que eu faria, eu não faço a confirmação de chamas gêmeas, tá? Mas quando é chama gêmea fica muito gritante. Eu até conversei isso com uma chaminha que eu atendi, né? Que geralmente eu consigo sentir a energia da conexão nas primeiras 2 frases. Quando eu falo, me explica, me conta desde o início, como é que começou? Nas 2 primeiras frases já, peguei. Porque é muito forte a conexão, né? A energia que vem. E foi justamente por ter escutado essas histórias lindas, esses depoimentos maravilhosos, é que hoje eu tenho essa preocupação, né, com o coletivo, com
com alguns ensinamentos que estão rodando aí, né? E que, como eu falei naquele outro vídeo das parábolas, não estão acompanhando a gente desde o início, né? Então a gente tem que investigar de onde está vindo, né, esses montes de cláusulas que estão colocando nesta caminhada, neste percurso, né? Que tem um efeito completamente contrário, né? Um efeito completamente negativo, de chamas gêmeas acharem que estão fazendo tudo completamente errado, que estão fracassando, né, que, enfim, não tenha mais a menor esperança de união para esta encarnação. E escutar isso é uma coisa que me deixa realmente muito triste, porque para aquelas pessoas que estão focadas mesmo, que compreendem que isso é uma missão dentro da transição planetária, porque existem várias outras, mas essa é a nossa, né? Então, uma vez que a gente entende isso, a gente entende também que a união é uma parte fundamental, né, dessa missão. Então, começar a fazer com que o coletivo não acredite mais nessa união, ou não veja mais essa missão como sendo algo dual, né? Tá ficando cada vez mais essa energia de que é uma coisa individual. Você vai para o teu lado fazer o teu papel, o seu gêmeo vai para o outro lado fazer o papel dele, né? E isso não tem um efeito positivo, né? Então, a gente vai questionar isso aí, como eu já falei, a gente não vai estar falando de certo e errado aqui, eu quero questionar o efeito que isso traz no coletivo, né? Para a gente tentar entender, né, para onde isso vai levar a gente. Então, esse é o meu papel aqui, tá? Meu papel aqui é trazer o questionamento, como eu fiz nos vídeos anteriores. Você tira a sua conclusão, né? Porque eu tiro a minha conclusão de todos os estudos que eu faço, porque eu me tornei a estudiosa, a pesquisadora, a cientista, a sacerdotisa, a arqueóloga, enfim, a teóloga, tudo isso da minha missão, da minha jornada, do meu percurso. Então, eu espero que todos vocês também façam o mesmo, estejam fazendo o mesmo com o percurso de vocês. Então, me conecto com tudo e com todos que possam vir a me agregar, né, de conhecimento para a minha jornada. Da mesma forma que eu estou aqui me disponibilizando também para trazer a minha visão, né, porque o que servir, né, se servir dessas horas que eu fico aqui falando, se alguma coisa servir para a sua jornada, eu vou ficar muito feliz, eu vou ter isso como objetivo alcançado, tá bom? Bom, explicações dadas, agora sim, nós vamos entrar no vídeo de hoje, né, que vai ser só a primeira parte, porque tem coisa pra caramba pra falar, então senta que lá vem textão, não adianta. Eu sei que tem muita gente que pede pra eu fazer mais curto, pra eu falar menos, mas, gente, infelizmente, o que eu trago como base não tem como eu fazer, né, vídeos curtinhos. Não, esse aqui não é um canal para vídeos curtinhos que vai vir trazer respostas rápidas, que, como eu falei, eu não estou aqui para trazer respostas, eu estou aqui para trazer ferramentas, né? Mas o seu trabalho é você que tem que fazer. Eu estou disponibilizando algumas ferramentas para que vocês possam pegar aquilo que serve para vocês, para o trabalho de vocês, para o percurso e para a jornada de vocês. Não vou vir aqui, né, com vídeos curtos trazendo a resposta que muitas pessoas querem ouvir. Porque tem pessoas realmente que estão esperando que eu venha aqui, ou qualquer outra terapeuta de chama gêmeas, abra um vídeo para falar, olha, no dia tal, do mês tal, a hora tal, o seu gêmeo ou a sua gêmea vai bater na tua porta. Então tem gente que quer uma coisa muito, sabe? Tem que ser uma coisa muito objetiva, né? Fala, seja mais objetivo. E, na verdade, essa caminhada ela não é sobre a resposta, essa caminhada é sobre a busca, né? É sobre a pesquisa, é sobre o mergulhar em si mesmo, mergulhar no sentido total, né? Dessa missão que a gente está vivendo aqui. E não existe resposta rápida para isso. Essa jornada é para quem já entendeu que o grande objetivo, a melhor parte do percurso é o percurso, é a caminhada, né? E para onde ele está levando a gente é extremamente importante, mas a gente só vai chegar lá se a gente realmente se apaixonar pelo processo, se a gente se apaixonar por nós mesmos no meio do caminho. Uma vez que isso acontece, acaba a pressa. Então, eu vejo dois tipos de pessoas aqui. É lógico que, né, a grande maioria são como essas que eu vou citar agora. São pessoas que falam, eu adoro seus vídeos longos.
né? Até teve chaminha que falou isso para mim no atendimento. Eu fico assistindo várias vezes os seus vídeos, eu assisto várias vezes. Então, enquanto tem gente que assiste várias vezes os vídeos longos, tem gente que acha que é longo demais e eu não vou conseguir assistir, tá? Eu volto quando você botar um vídeo mais curto, esses aí estão muito longos, eu não consigo assistir, né? Porque a pessoa quer sintetizar tudo isso, quer simplificar, né? E nenhuma caminhada espiritual é sobre você simplificar e buscar as respostas rápidas, né? É muito mais sobre a busca do que sobre encontrar as respostas em si, né? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem, né, na Bíblia, que fala um pouquinho dessa cronologia final da transição planetária, né? Porque, como eu já mencionei anteriormente, a transição planetária já está ocorrendo há muito tempo, né? Desde 1700 e lá vai bolinha. Mas agora, nesse período que a gente está vivendo, eu acho que ninguém consegue negar isso, nem o mais cético dos céticos consegue negar de que a gente está vivendo um período de aceleração, né? De frequências, de energia, enfim, da nossa sociedade em si, tá? A gente está vivendo grandes transformações nesses últimos anos. É totalmente, assim, é literalmente um novo mundo que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente vai falar neste vídeo especificamente sobre a cronologia, sobre esses anos finais de transição planetária, né? Onde a gente está deixando a terceira dimensão e adentrando na quinta dimensão. E é onde fica a missão Chama Gêmeas nisso tudo, né? Mais especificamente a missão dos 144 mil, que estão, assim, puxando o trenzinho da missão, né? Fazendo a movimentação para que as outras conexões também façam suas movimentações. Então, a gente vai ter a missão deles como base, tá? Para a gente poder entender, né, para onde está se encaminhando as outras missões. E, mais uma vez, quando eu menciono 144 mil, eu não estou fazendo nenhuma distinção, não é nenhuma separação, tá? Os 144 mil, eles não são uma casta privilegiada, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Depois dessa sequência de vídeos aqui, que serão 2 vídeos, a parte 1 e a parte 2, né? Quando terminar a parte 2, eu quero ouvir de vocês se alguém ainda quer fazer parte desse grupo, né? Porque a gente vai ver aqui que eles definitivamente eles não são, né, os privilegiados ou os que vão se dar melhor, enfim. Eles realmente vieram para trabalhar e para trabalhar pesado e tem uma grande responsabilidade nas costas deles, que eles mesmos não estão preocupados. Tá? Então não precisa ficar preocupado por eles, não precisa ficar com medo por eles, porque quem pertence a esse grupo não está preocupado, não está com medo, eles estão treinados, então não fiquem um pouco ansiosos com o que vocês vão ouvir nesse vídeo, principalmente na parte 2, tá? Mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? É um vídeo de estudo, a gente vai trazer uma leitura intuitiva também nele, mas tem bastante coisa ali de estudo, né? Então, assim, para quem quer as respostas rápidas, nem é um vídeo indicado. Para quem realmente quer mergulhar e entender, né, o ponto de vista da Bíblia a respeito dessa missão, tá? Então, assim, eu espero que vocês, enfim, tirem o maior proveito que vocês possam tirar para a missão de vocês. A gente sabe que uma caminhada espiritual, a gente não deveria querer provas, né? Quem quer provas é o ego, a alma não precisa delas. Então, assim, realmente a gente não precisa ter provas nenhuma, né, sobre essa caminhada espiritual que a gente está vivendo. E não é esse o objetivo do vídeo, tá, gente? Não é trazer provas para satisfazer o ego de vocês. Mas eu acho que se a espiritualidade está nos presenteando, né, com um pouco mais de instrução, com um pouco mais de informação, eu acho que a gente pode, sim, apreciar tudo isso e ser grato também. Mas é lógico que para aquelas pessoas que o ego ainda está num processo muito enrijecido ainda, né? Não tem prova que vai satisfazer, né, as dúvidas. Porque, infelizmente, quando a gente deixa o ego tomar controle, então nunca nenhuma prova vai ser suficiente, né? Então, assim, não adianta a NASA pode apresentar um relatório com o selo do Inmetro e aprovado pela Casa Branca, que a pessoa ainda vai estar questionando aí nos comentários, dizendo nada a ver, não acredito, isso não é prova. Então, assim, para essas pessoas realmente eu não vou poder ajudar, tá? Na verdade, a gente nem deveria esperar prova nenhuma, a gente nem deveria, enfim, querer ter prova nenhuma por uma caminhada que é uma caminhada que envolve a nossa alma, a nossa consciência, né?
Mas se a gente tiver, né, condições de ter um pouco mais de informações, visto que a gente ainda está ainda num processo de despertar onde a gente não se lembra ainda muita coisa, né? Então, se a gente puder ter essa ajuda da espiritualidade com a nossa missão, é sempre muito bem-vinda. E como eu falei, e vou repetir mais uma vez, tá? Porque às vezes eu repito muitas vezes, e ainda assim tem gente no comentário falando sobre, você então é a que tem informação privilegiada, você é a que sabe mais, e não sei o que. E não é nada a respeito disso, eu só estou fornecendo informações que eu tenho, que eu poderia guardar para mim e seguir a minha caminhada com essas informações. Mas também uma outra coisa que não foi uma opção para mim, né, quem me acompanhou, enfim, minhas amigas que estão há mais tempo comigo sabe que nada disso foi opcional e, enfim, eu só posso acreditar que deve ter algum objetivo maior da espiritualidade de eu estar compartilhando isso com vocês. Então, eu estou compartilhando as ferramentas. Como vocês vão usar, aí é cada um com o seu processo, porque cada um vai guiar o próprio processo. Eu só posso guiar o meu, gente, eu só posso guiar o meu e compartilhar o que eu estou aprendendo com vocês. Tá? Eu não estou aqui para guiar a dinâmica de ninguém. Por favor, não coloquem a dinâmica de vocês nas minhas mãos. Não coloquem o percurso de vocês nas minhas mãos, tá? Porque eu sou doida. Eu sou uma pessoa completamente desligada. Eu sou a pessoa que sai para trabalhar e deixa o forno ligado. Vocês vão ficar confiando em mim? Vocês vão confiar a sua dinâmica, o seu processo, a sua evolução espiritual em mim? Não façam isso, tá? Nem meu cachorro confia muito em mim. Então não façam isso. Guiem o processo de vocês, não permita que ninguém ocupe esse lugar. Nem a mais conhecida das terapeutas que está aí falando que vocês só vão conseguir a união se garantirem, se adquirirem o produto que ela está vendendo para vocês. Não façam isso. Fazendo isso, vocês estão colocando uma responsabilidade que é de vocês na mão de outra pessoa. Então não façam isso, por favor, tá? Nem comigo façam isso, porque eu não estou aqui para isso. Não estou aqui para guiar a sua dinâmica, eu não estou aqui para te guiar para a união. Isso é você mesmo que vai fazer. É você mesmo que vai fazer. A gente só vai trocar figurinhas aqui, tá bom? A gente só vai trocar figurinhas. Eu tô aqui para compartilhar as figurinhas repetidas que eu tenho. Você vê o que tá faltando aí no teu álbum e pode pegar as minhas repetidas. Esse é o máximo que eu posso prometer para vocês. É o compartilhamento, tá? E aí vocês façam o melhor de vocês dentro do processo de vocês, porque ninguém mais indicado, né, para isso do que vocês mesmos, tá? Então esse aqui não é um vídeo que tá vindo trazer provas e, né, é um vídeo que tá vindo trazer uma leitura mais intuitiva, né, e se aprofundar um pouco mais, né, no que a Bíblia traz pra gente em relação a essas cronologias. E lógico que, como eu falei, né, foi um vídeo mais difícil de gravar até hoje, porque ele foi no meio desse furacão todo de energia que estava acontecendo aqui. Então, ele foi gravado um pedacinho a cada dia, então vocês vão ver aí uma grande oscilação de humor da minha voz e, enfim, da minha energia durante o vídeo, mas, enfim, tá tudo que eu precisava passar tá aí. Eu acredito que tudo vem pra gente no horário certo, sabe, no dia certo, no momento certo, no momento em que a gente é autorizado. Então, talvez por isso que eu tentei fazer esse vídeo durante muitas vezes e não consegui. Talvez agora seja o melhor momento para a gente estar compartilhando e estar, né, meditando a respeito dessas informações, que talvez elas não vão ser entendidas agora, e não se preocupe caso vocês não venham a entender elas agora, só deixe essas informações, esses códigos entrarem no campo de vocês, que eu acredito que na hora certa vocês vão estar se lembrando daquilo que a espiritualidade quer que vocês se lembrem a respeito desse processo todo, tá? Mas eu acredito que a gente entrou agora numa fase crucial da missão Chama Gêmeas, rumo à união, né, das contrapartes. Isso é uma coisa que eu já, durante essas 2 últimas semanas, eu já venho recebendo já algumas instruções já para o pós-união. E não só eu, né? Eu acredito que muitas outras terapeutas também, muitas outras pessoas que trabalham, que têm a missão de trabalhar com as chamas gêmeas, talvez já devam estar recebendo já. Não sei o que é ainda, não me passaram nada ainda, tá? Mas já me mandaram, se prepare. Mas se preparar por quê? Não sei não, mas se prepare. E eu tô aqui na expectativa de saber para que eu tenho que me preparar, mas é alguma coisa referente à união, né? Que a gente vai começar a receber novos ensinamentos, novos entendimentos para os casais em união, porque muita coisa vai acontecer nessa união, gente.
Eu acho que na segunda parte do vídeo isso vai ficar claro, mas a gente vai experienciar essa união, essas uniões em massa que estão para ocorrer, né? A gente vai experienciar fenômenos que a gente não tem ideia ainda e nós vamos precisar, sim, de instruções da espiritualidade para a gente saber lidar com esses fenômenos que a gente vai começar, né, a experienciar na prática junto com a nossa contraparte, tá bom? Mas vamos do começo, falar da cronologia, vamos falar do começo, sem pressa, para a gente poder entender, tá bom? Então, é isso que eu tinha para trazer, tudo isso aí que eu tinha para trazer de informação a respeito do meu sumiço, a respeito de tudo, tá bom? E vamos parar de enrolar e vamos ao vídeo de hoje. O livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. É muito importante a gente ter em mente, quando a gente está falando sobre a leitura da Bíblia, né, que quando a gente está falando sobre profecias que estão para se cumprir, profecias futuras, é importante a gente entender que a Bíblia ela está em movimento. Ela é um livro que está em movimento. Ela não é uma leitura como qualquer outra. Ela não é como um outro manuscrito. Ela não é como nenhum outro livro que a gente leu. Então, é muito importante também a gente entender que aquilo que a gente vai entender de energia hoje, né, pode ser que a gente vai abrindo outras camadas a respeito desse entendimento daqui para frente. E é absolutamente normal que isso aconteça. Aliás, eu espero que isso aconteça. Esse é o objetivo, que a gente venha abrir mais camadas e que a gente venha aprofundar cada vez mais e mais, né, nesse entendimento para a gente conseguir visualizar, né, e se guiar por onde a gente está caminhando nesses tempos de transição planetária, nesses tempos onde às vezes tudo parece muito confuso, tá tudo muito rápido, tá tudo muito acelerado, né? Eu tenho certeza que vocês também estão conseguindo perceber isso, essa aceleração, né, do tempo. Eu já vou começar, já vou partir daí, né? Já vou partir desse princípio para a gente começar a entender, né, o que a Bíblia traz para a gente a respeito desses dias que a gente está vivendo agora, né? Como eu falei nos últimos 2 vídeos, né, eu foquei bastante nesse termo, né, o intensivão, para a gente entender esses tempos de intensivão. O que a Bíblia fala para a gente a respeito disso? O livro de Marcos, no capítulo 13, no versículo 19 ao 20, diz assim: pois aqueles dias serão dias de tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio da criação até agora, nem ocorrerá de novo. De fato, se Deus não tivesse abreviado os dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, ele abreviou os dias. Eu acho que ninguém aqui discordaria do quanto que as coisas estão aceleradas nos últimos tempos, né? Nesses últimos anos, vamos dizer assim. A partir de 2020 para cá, né, as coisas estão assim, quando a gente fala, por exemplo, do ano de 2019, parece uma outra era, literalmente. O mundo que a gente viveu em 2019 já não existe mais, né? Nada daquele mundo, nada do que estava presente na nossa realidade daquele mundo está presente da mesma forma nos dias de hoje, né? É literalmente um novo mundo, é literalmente uma nova era surgindo e as coisas estão cada vez mais aceleradas, né? E como a gente viu no livro agora mesmo na Bíblia, no livro de Marcos, tem que ser dessa maneira, as coisas precisam ser aceleradas dessa maneira, né? Então, como eu disse, eu acho que ninguém discorda dessa aceleração do tempo, desse intensivão que a gente está vivendo, né? Parece que pelo menos eu tenho essa impressão de que eu aprendi muito mais nesses de 2020 para cá do que eu tinha aprendido antes da minha vida toda. E com muitos de vocês eu acredito que seja assim também, né? Nós estamos literalmente vivendo uma aceleração de tempo, né? Um intensivo de aprendizados. O que muitos de nós não sabíamos era que realmente nós somos a razão dessa aceleração de tempo. Nós somos a razão das coisas estarem indo tão rápidas dessa maneira. Nós somos a razão por essa
por essa aceleração no aprendizado, na evolução da humanidade, né? Com essa movimentação que nós estamos fazendo, com esse processo de cura, de limpeza, né? Esse preenchimento da grade planetária que está sendo feito através desse trabalho, né? Que as chamas gêmeas estão empreendendo na Terra, é o que está causando essa aceleração de tempo. E como a gente viu, né, como a gente acabou de ver na leitura desse texto, se não fosse isso, a humanidade não iria sobreviver. Então, eu quero começar o vídeo falando a respeito disso para a gente ter uma dimensão da nossa missão, dessa missão Chamas Gêmeas, o tamanho disso, a abrangência dessa missão, né? O que está envolvido, né, nesse trabalho que a gente está fazendo e na importância que as uniões das chamas têm para o coletivo da humanidade. Eu ainda vejo muitas pessoas, muitas chamas gêmeas resistentes à união, né? Claro, cada um está no seu processo, gente, ninguém tem que pular para o processo do outro, ninguém tem que vivenciar, né, a jornada do outro. Mas o que a gente vai começar a ver a partir desse vídeo é que a missão Chamas Gêmeas ela foi arquitetada para culminar nas uniões em massa, né? Então, a gente deixar de acreditar nas uniões em massa é basicamente a gente deixar de acreditar no sucesso dessa operação, no sucesso dessa missão, onde tem, né, muitos seres estelares envolvidos, muitas civilizações, né, evoluídas que estão aqui nos acompanhando, nossos irmãos estelares, nossa família espiritual, né, nossos mentores, a fraternidade branca, né, os mestres ascensos e todo o comando estelar, enfim. São muitos nomes, eu não decorei todos, né? Federação Galáctica, Tríplice Aliança, então tem muitos seres altamente evoluídos envolvidos nessa missão, né? Então, assim, a união das chamas gêmeas, ela faz parte, né, do sucesso dessa operação. E a gente vai começar a entender um pouquinho isso melhor e ver no que as uniões das chamas gêmeas vão implicar para a humanidade, para o coletivo, né? A gente acabou de ver nesse texto que se não fosse o trabalho dos escolhidos, né, se não fosse pelos escolhidos, ninguém seria salvo, ninguém sobreviveria. Essa alta de frequência que está ocorrendo agora aqui no planeta, né? O planeta está simplesmente subindo sua frequência muito rapidamente e as chamas gêmeas estão aqui para garantir que a humanidade também dê esse salto junto, né? Que a humanidade também pegue carona nesse trem-bala da transição planetária que está subindo as frequências de forma muito rápida, né? Nós estamos aqui para garantir que a humanidade possa acompanhar isso. E as uniões das chamas gêmeas têm um grande papel, assim, tem um papel fundamental em tudo isso. Vamos ver mais um texto, né? Antes da gente começar a trabalhar que ainda não comecei a trabalhar com a intuição de vocês, tá? Mas vamos ver mais um texto só para a gente poder entender isso antes da gente entrar na parte cronológica da missão. Apocalipse no capítulo 7, versículos do 1 ao 3, diz assim: Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Nesses 2 últimos textos a gente observa pelo menos 2 pontos muito interessantes, né? O primeiro é que nos dois textos ficou claro que a Terra ela está passando por um processo destrutivo, né? Um processo que pode vir a ser destrutivo para a humanidade. Tanto lá no livro de Marcos, né, quando fala que se não fosse por causa dos escolhidos, ninguém conseguiria ser salvo, né? Tanto nesse texto agora está falando que existe como que uma força-tarefa, né, segurando os ventos da destruição, né, até que se complete esse processo que vai selar, né, os escolhidos, né, os servos de Deus. É como se essa força-tarefa que está sendo executada por essas civilizações angélicas, né, esses seres que estão batalhando lá no mundo espiritual, é como se essa força-tarefa ela está
servindo como uma blindagem, né, aqui no mundo material. Está servindo como uma proteção, né, para evitar o dano, né, evitar danificar a terra. Então existe toda uma mobilização, né, por trás do véu para que não haja danos maiores à terra enquanto esse processo que está sendo feito aqui na terra, esse processo de limpeza, esse processo onde nós estamos elevando, né, a frequência da humanidade, trabalhando no interno, né, porque é dessa forma que a gente vai conseguir fazer isso, né, se tornando esta mudança que a gente almeja ver na humanidade, almeja ver na sociedade. Então, esse trabalho que está sendo feito aqui é uma importância tão grande que, nesse momento, a gente tem uma imensa, né, força-tarefa por detrás do véu, lutando e batalhando para que não ocorra dano à terra enquanto esse processo estiver em andamento, né? É muito interessante também, nesse último texto que eu li, fala que eles estão segurando, né, esses ventos da destruição, porque existem seres por trás do véu que têm poder para danificar a terra. Eles têm poder para causar dano à terra e à humanidade, mas existe toda uma força, né, por detrás do véu para impedir que isso aconteça. Pelo menos até que, né, selemos as testas dos servos de Deus. Né? Ou em outras traduções vem dizendo até que tenhamos selado nas testas, né, os escravos de Deus, os escolhidos de Deus. Né? Agora eu vou tentar aqui brevemente a gente fazer uma explanação a respeito desse termo, né, selar. O que significa esses servos, esses escolhidos, estarem selados, né? Por que é tão importante que exista essa força-tarefa impedindo a destruição da terra, né? Os ventos destrutivos para a terra, para a humanidade, enquanto esse processo não tiver sido completado, o processo da selagem desses escolhidos. Uma rápida busca no Google, eu encontrei essa definição que para mim foi a mais abrangente. Né, que diz assim: a palavra selagem refere-se ao processo de fechamento ou vedação de algo, geralmente para evitar a entrada ou saída de líquidos, gases ou ar. A palavra selagem pode se referir ao ato de oficializar ou consolidar uma união matrimonial. É comumente associada à ideia de selar os votos ou selar o compromisso, indicando o ato de tornar o casamento oficial e definitivo. Uma outra coisa interessante também que esse último texto chamou a atenção é que fala que esses escolhidos, né, esses servos de Deus, eles serão selados na testa, né? Até termos selado na testa os escolhidos, os servos de Deus. Então esse selo, né, que de forma simbólica está simbolizado, né, como sendo na testa, chama a nossa atenção porque o que será que a gente tem ali na testa, né, que está ligado ao ato dessa selagem, dessa união dos escolhidos? Conhecida como a glândula pineal, este pequeno órgão que nós temos localizado ali na parte central do nosso cérebro, que intriga tanto os cientistas, né, e a medicina de forma geral, porque não se tem tantas informações assim a respeito desse órgão, né? Já na espiritualidade, nós a conhecemos mais como o terceiro olho, né? E aí nós temos mais informações baseadas em conhecimentos e culturas milenares, né? Esse terceiro olho, né, que no caso é a nossa glândula pineal, é responsável pela nossa conexão com o divino. É basicamente um portal para outras dimensões. Então, a glândula pineal ela é responsável pelo nosso processo do despertar da consciência, né? É um ponto físico no nosso cérebro que nos possibilita ter esse despertar para o nosso ser, para o nosso verdadeiro ser, e que também faz a nossa conexão, né, com outras dimensões, com a fonte criadora, né? É através dela que nós realizamos as nossas viagens astrais, né, os nossos sonhos lúcidos, e que nós canalizamos informações e downloads da fonte. Então ela é muito importante para esse processo espiritual, para essa caminhada espiritual, e a gente viu que ela tem ali uma associação com um processo de selagem, né? Ou seja, se a gente fosse traduzir isso, né, para, digamos assim, para o dicionário das chamas gêmeas,
Então a gente poderia dizer que a união das chamas gêmeas ela está totalmente ligada ao processo de despertar da consciência de ambas as partes. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse gráfico na tela, que ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho essa questão da cronologia. Ele é importante para a gente poder se situar em que era nós estamos, né, vivendo, para a gente entender o que a gente tem de tempo pela frente, né, conforme o entendimento, né, que nós temos a respeito da nossa missão. Então é importante por causa disso. Eu não vou me aprofundar em todas essas semanas, né, que no caso são as 70 semanas do profeta Daniel. O profeta Daniel ele foi o primeiro profeta apocalíptico, né? Foi o primeiro profeta a traçar essa linha do tempo que veio desde lá da época da edificação, né, da reconstrução de Jerusalém e vai até, né, passando pela grande tribulação, né, passando o milênio, né, então é uma linha do tempo muito extensa. Então ele é bem útil para a gente ajudar a entender exatamente em que momento nós estamos, né, em termos de missão chamas gêmeas. Cada semana profética na Bíblia, né? Cada semana profética dessa daí equivale não a 7 dias, mas a 7 anos, ok? Então, ó, se a gente observar a primeira parte, né, das semanas proféticas, que no caso são as 7 semanas, 7 semanas são equivalentes a 49 anos. Essa é a primeira parte da semana profética, né? Que vai desde da implementação dessa ordem até a restauração de Jerusalém. Logo após vem um período, né? O segundo período das semanas proféticas, que são 62 semanas, ou seja, 434 anos. Lembrando que cada semana equivale a 7 anos e não 7 dias, tá? Então, esse período de 434 anos, ele vai desde a restauração de Jerusalém, né? Passando pelo ano 0, ou seja, o ano do nascimento de Jesus, né? E termina na morte do ungido, ou seja, na morte de Jesus Cristo. Então, todo esse período de 434 anos, né? Ele termina na morte de Jesus Cristo. Essa é o segundo período, né, das semanas proféticas. Então, após esse período, né, da morte do ungido, no caso a morte de Jesus Cristo, nós entramos nesse período que aí foi descrito como a era da igreja, né, que é essa era da ascensão, né, do cristianismo, visto que houve ali um rompimento, né, de um pacto com a nação de Israel, né, mediante a morte de Jesus Cristo. Então, a partir dali houve essa parte, né, toda esta era aí foi a ascensão do cristianismo, né, e era essa era que a gente estava vivendo, né, até pouco tempo, né? Eu digo até pouco tempo porque nós já podemos dizer que nós já entramos nessa terceira fase, né, que é a fase final, digamos assim. É o que a gente entende como a alavancada, né, da transição planetária, que é a última semana profética, uma semana profética, ou seja, 7 anos, né? E aqui eu vou dar uma ênfase maior nessa última semana profética, né? Nesse último período de 7 anos. Porque muitos na espiritualidade talvez já tenham escutado, né? Que na transição planetária nós teríamos esse período de 7 anos, né? Aí de acordo com a crença de cada um, mas eu sei que em outras culturas, em outras crenças também existe, né? Esse período final de 7 anos, né? E aqui a gente vai dar uma olhadinha aqui na Bíblia agora, né, que é onde a gente vai começar esse processo, né, dessa visualização, um processo mais intuitivo, né, para a gente poder entender o que está incluído nesses 7 anos. A gente vai observar que esse período de 7 anos ele está dividido em 2 partes, né, ou seja, 3 anos e meio. Então, nós temos o primeiro período, né, a primeira parte da, entre aspas, semana profética, né, e a segunda parte de os outros 3 anos e meio, que aí, no caso, está até realçado de vermelho, né? Então, essa parte que está pintada de vermelho, escrito GT, ou seja, Grande Tribulação, ela é a segunda parte dessa semana profética de 7 anos.
Então, só para recapitular e deixar bem claro, os últimos 7 anos que antecedem o período do milênio, né, que a gente vai ver bem mais à frente, esses últimos 7 anos estão divididos em 2 partes, ok? Os primeiros 3 anos e meio, né, a segunda parte, que são o restante, os outros 3 anos e meio, que já, no caso, se configura a grande tribulação. Ok? Até aí a gente, né, conseguiu entender mais ou menos, para que a gente possa situar aquilo que a gente vai começar a ver daqui para frente. E saber também o que isso tem a ver com a gente, né? O que isso tem a ver com as chamas gêmeas. Bom, agora a gente vai entrar na parte mais intuitiva, né, desse nosso vídeo, onde a gente vai analisar alguns arquétipos que o livro de Apocalipse traz para a gente. E eu até poderia, enfim, levar essa explicação de uma forma mais, né, escatológica, mais teológica, mas definitivamente a gente não vai conseguir entender esses conceitos da mesma forma. O melhor caminho é sempre através da intuição, né? Como a gente já viu, a Bíblia, mas especialmente o livro de Apocalipse, ele está vivo, ele está em movimento, né? Então a gente não vai conseguir se conectar com ele de outra forma a não ser usando a nossa intuição. Então, como em todas as leituras, né, de oráculo, em todas as leituras intuitivas, eu gostaria que vocês se atentassem somente àquilo que for ressoando, né, com vocês. Aquilo que não ressoar não tem a menor importância. Né? Isso aqui não é sobre, a intenção desse canal não é sobre se apoderar desses arquétipos, se apoderar desses arcanos que a gente vai ver daqui para frente, dizer, não, isso aqui é a nossa missão e pronto, acabou. Né? Se o livro de Apocalipse é um livro que está vivo e em movimento, é um livro que fala sobre arquétipos, é um livro que fala, né, que traz esses arcanos para a gente entender de forma intuitiva, então pouco importa, na verdade, a identidade escatológica de cada um desses personagens aqui. Né? Como eu citei, eu poderia sim trazer dessa forma, né? Trazendo os estudos mais escatológicos, mais teológicos, mas não é essa realmente a intenção da espiritualidade. Né? Da mesma forma como quando vocês vão fazer uma leitura de tarô e sai para vocês lá, enfim, vamos botar aí a energia da sacerdotisa, por exemplo, saiu para vocês como energia, não significa que aquele arcano ali pertença a vocês, né? A partir do momento que a taróloga colocou aquele arcano de volta no baralho, embaralhou, está pronto para sair para uma outra pessoa com um outro significado, com um outro conselho, né? Não significa que pertence a gente. Os arcanos, eles não nos pertencem, eles nos trazem uma energia do momento. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Né? Então, pouco importa, as pessoas ficam muito presas, né, nessa coisa da escatologia. Eu poderia sim fazer dessa forma, porque, enfim, eu tenho material para isso, enfim, e eu até organizei para passar essas informações dessa forma, né, como um grande estudo da Bíblia. Mas, enfim, depois de umas quedas de braço aí, eu entendi que não era para ser feita dessa forma. Então, hoje eu vou estar trazendo para a gente, né, esses arquétipos, esses arcanos, eles vão trazer para a gente uma energia, ok? Então, não significa que só serve para a gente. Existem várias missões no planeta Terra nesse momento de transição planetária. Nenhuma missão é mais importante que a outra. Nenhuma missão é mais importante ou melhor, né, ou superior a outra. Existem várias egrégoras com várias missões diferentes. A missão Chama Gêmea é uma das missões, né, que vai estar aqui empreendendo, né, a transição planetária, trazendo essa transição planetária, e é uma missão realmente que tem, sim, uma importância muito grande, né, mas a gente não vai colocar como sendo a missão mais importante, né? Não é esse o nosso objetivo. Então, a gente vai sim se beneficiar desses arquétipos hoje, né, mas deixando em aberto, não tem importância, né? Se alguém, ou se você conhece alguém da sua família que é teólogo, que é de alguma religião cristã e que eles falam que não, olha, na religião da minha tia, eles falam que 144 mil são as pessoas ali da igreja dela. Ou se, eu tenho meu vizinho aqui que ele é teólogo e ele fala que os 144 mil são todas as pessoas da nação de Israel.
Até porque esse pacto com a nação de Israel, ele foi introduzido, ele foi feito lá no primeiro testamento, tá? Então, a nação de Israel, eles perderam, né? Eles perderam esse lugar, digamos assim, de escolhidos, né? O povo escolhidos. Até porque esse pacto foi feito, como eu falei, no primeiro testamento, então ele foi feito lá com Deus, né? Os deuses do primeiro testamento. Isso aí também é uma coisa que a gente vai abordar no próximo vídeo. Vamos falar um pouquinho disso aí. Ele não tem a ver com Jesus Cristo, tá? Então, várias vezes a Bíblia menciona, até inclusive também no Segundo Testamento, sobre esse pacto com a nação de Israel. Ele não é mais um pacto literal, tá? A nação de Israel, eles perderam esse lugar, né? Como nação, eles rejeitaram a Jesus Cristo, eles rejeitaram ao Mestre Jesus, assim como também o prenderam, né, o torturaram e o mataram. Então, não. Quando a Bíblia está se referindo, né, ao israelita, ao Israel de Deus, né, a nação de Israel como um todo, então não está se referindo de forma literal e sim simbólica, ok? Agora eu gostaria que vocês dessem uma olhada nessa imagem que está aparecendo para vocês aí na tela. Esse é o primeiro arcano que a gente vai considerar, né, nessa nossa leitura intuitiva de hoje. Esse arcano, ele traz para a gente a imagem de uma mulher, né? Uma mulher que ela está grávida, está prestes a dar à luz. Essa mulher, ela também tem na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas e ela está vestida de sol. E ela tem a lua debaixo dos seus pés. Então, esse arquétipo dessa mulher, obviamente, não está se referindo de uma forma literal, tá? O significado dessa visão não é um significado literal. Não está se referindo a nenhuma mulher em específico, apesar de que existem muitas visões, né, muitos entendimentos dentro do cristianismo que vem essa mulher como, por exemplo, Maria, né? E o bebê que ela está esperando, Jesus, né? Só que a gente vai ver mais para frente que não tem como essa visão de João ser uma visão literal. Ela é uma visão simbólica, ela é um arquétipo, né? Então vai entender essa visão dele quem tiver uma boa intuição para a leitura de arquétipo, né? Quem tiver uma boa intuição para entender o que essa energia está trazendo para a gente. Então, essa mulher, ela não está falando de nenhuma mulher em específico. Ela é uma representação. Ela é uma representação do mundo espiritual, né? De alguém que está, entre aspas, do outro lado do véu. Não é alguém que está materializado na fisicalidade, na 3D. Essa mulher, ela traz uma energia composta. Não está falando de uma mulher, está trazendo uma energia, né? Como se fosse de uma nação espiritual. Tem muitas vertentes dentro do cristianismo que falam dessa mulher como sendo a igreja, representando a igreja espiritual ou de Cristo, né? Ou Israel espiritual de Deus, né? Então, ela é como se fosse algo composto, né? Ela está representando uma nação, ou ela está representando um conjunto de nações, né? Uma civilização ou um conjunto de civilizações espirituais, que não estamos falando de seres humanos, né? Então, o que seria, né, esse conjunto de civilizações espirituais? Dentro da espiritualidade, de forma geral, a gente já ouviu falar muito nesse conceito, né? Até mesmo a nave, o comando Nova Jerusalém. E muitos de vocês conhecem, enfim, existem vários nomes, né? Que muitos de vocês podem conhecer. Conhecem como Comando Asta, Tríplice Aliança, Federação Galáctica, né? Então, está se referindo a um centro de apoio que o planeta Terra está tendo nesse momento, né? Mas ele é espiritual, né? Essa mulher está trajada de sol, vestida de sol, indica a glória de Cristo. Já a lua debaixo dos seus pés indica um domínio, né, sobre egrégoras. E essa coroa que ela tem na cabeça significa que ela é vitoriosa. Estamos falando aqui de um domínio, de um comando que já é vitorioso.
E agora surge um novo personagem, uma nova energia, né, nesse arcano. E essa energia é de um dragão, um grande dragão vermelho, que tem 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças, 7 diademas. Né? Então, obviamente, assim como no caso da mulher, nós não estamos falando de um ser específico, né? Apesar de que dentro do mundo teológico muitas pessoas interpretam esse dragão como sendo o próprio Satanás, né? Mas a gente que já passou pelo esse processo de despertar da consciência, né? E todos os estudos que a gente já fez, a gente sabe que não existe essa figura, o diabo, né? Satanás, em forma de um ser, né? A gente sabe que isso não existe, isso foi um próprio arquétipo, né? Que foi introduzido dentro das escrituras, dentro da Bíblia, mas essa figura em si, ela não existe, né? Então aqui a gente está falando, do que a gente está falando aqui então, né? Se na mulher a gente está falando de um conjunto de civilizações que nesse momento está aqui, né? Para apoiar a Terra, digamos assim, para apoiar, né, a humanidade nesse momento de transição planetária. Então o grande dragão também. A gente não está falando de um ser, a gente está falando de uma energia composta, a gente está falando também de um grupo de seres, né, que tem um interesse contrário aos interesses da mulher, né? Então esse dragão ele possui 7 cabeças, e essas cabeças, né, trazem para a gente a energia da autoridade que esse dragão tem sobre o mundo, né? Ele é como se fosse o Deus, né, desse sistema Matrix. Mas, novamente, observando que a gente está falando aqui sobre figuras por trás do véu. Então, a gente não está falando de nenhum personagem na 3D. A gente não está falando de nenhuma figura religiosa ou política. A gente está falando de seres que agem por detrás desses governos, por detrás do véu. Né? Esses 10 chifres, eles representam justamente poder, né, e capacidade destruidora que esses seres possuem. Os 7 diademas representam a sua influência maligna sobre as nações, né, sobre a política, digamos assim. Né? Eles estão controlando o mundo, porém, por trás do véu. Né? São figuras espirituais também, então são aqueles famosos seres que a gente ouve falar, né? Que não tem interesse que essa missão Terra, que é a missão transição planetária, e é bem como a missão Chama Gêmeas também, ocorra da melhor maneira possível, que venha a ser bem sucedida. Estamos falando de seres espirituais, né? Não estamos falando de seres humanos que estão encarnados como humanos. Estamos falando de seres que agem por detrás do véu. O terceiro personagem ou energia que nós vamos considerar, né, nessa leitura é o descendente da mulher, né? Aquele para quem a quem a mulher vai dar à luz, né? O bebê ou o seu descendente. É interessante notar que a Bíblia deixa bem claro, né? Não se refere somente a um bebê ou uma criança. A Bíblia faz questão de falar que esse bebê ele é do sexo masculino. Então a gente tem aqui uma energia masculina que provém da mulher, que provém dessas civilizações, né? Desse conjunto de civilizações que nesse momento estão aqui apoiando a Terra. Né? Esse bebê, ele é fruto dessas civilizações, ele é fruto desse comando, né? Mas esse bebê, diferente, né, da mulher e diferente do dragão, ele tem uma atuação na 3D, né? Ele vem para 3D. Ele começa, né, lá no mundo espiritual, por detrás do véu, junto com a mulher e com o dragão, só que ele vem para a Terra, né? Essa é uma energia masculina, a gente está falando de uma energia masculina que também é composta, e eu já mostro isso para vocês, também é composta, não está falando de um bebê, não está falando de um ser, não está falando de Jesus Cristo, filho de Maria, ele também é uma energia composta, a gente está falando de um grupo,
né, que tem uma energia masculina, né? E ele vem para a Terra. E nesse arquétipo, né, que a gente está analisando aqui, o interesse do dragão não é atacar a mulher, porque de certa forma o dragão entende que ele não tem chances atacando essa mulher, mas ele sabe que se ele tem alguma chance, é atacando o bebê da mulher que vem aqui para a Terra, né? Agora vamos fazer a leitura na íntegra, né, desses versículos para a gente entender do que exatamente a gente está falando aqui. Não se preocupe que eu não vou ler o capítulo 12 inteiro, tá bom? Vamos só trazer o principal, né? O principal dessa energia para a gente entender o que esse arcano está trazendo para a gente. Então diz assim, capítulo 12 de Apocalipse, a mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Só abrindo um parêntese aqui para a gente entender um pouquinho melhor, né? Para a gente ir entendendo, né? A energia que está vindo para a gente. Esse dragão, ele estava parado diante da mulher, né? Ele poderia ter feito algo com a mulher, né? Mas ele não fez nada, ele se deteve, ele ficou parado. Ele se deteve diante da mulher, né? Que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando ele nascesse, né? Então, por que será que esse dragão não fez nada com a mulher, né? É porque, obviamente, ele, de alguma forma, ele sabe que ele não tem poder, não tem tanto poder assim, né? Não contra essa mulher. Então, a esperança dele é atacar quem? O bebê, né? E o versículo 5 mostra pra gente que ela deu à luz a um filho homem, ou seja, uma energia masculina, né? Que vai ter um papel muito importante aqui na 3D. Né? E a gente vai entender um pouquinho melhor, né, a respeito desse filho varão, desse filho homem, essa energia masculina, né, que vai vir aqui para a Terra, que está descendo para a Terra, né, que foi gerado meio que no mundo espiritual e está vindo aqui para a Terra com um papel muito importante, né, com uma missão muito importante. Esse filho homem ou esse descendente da mulher, né, também no meio cristão, em muitas, né, que cada grupo cristão vai ter uma interpretação a respeito dele, né? Mas a forma como eu aprendi a minha vida toda, né, que eu sempre estudei a respeito disso, esse filho homem, né, ele também se refere aos 144 mil, né? Que esses 144 mil, eles são, vamos dizer assim, um rebento, né, dessa mulher, eles são a descendência dessa mulher, é de onde eles vieram. Né? Lembra que lá no primeiro vídeo, quando Jesus Cristo fala aquela passagem que ele iria trazer ovelhas de outros apriscos, né? E agregar elas aqui, né? Então a gente está falando de sementes estelares que vieram de outras partes da galáxia, de outras partes do universo, né? E que agora estão despertando, né? Aqui na Terra. Então a gente pode dizer que essas sementes estelares, elas são filhos, né? São descendentes desse conjunto de civilizações que agora nesse momento está aqui para apoiar a transição planetária, né? Sendo que essas civilizações, esses seres de luz, né, que estão aqui nesse momento apoiando o nosso trabalho, eles estão meio que, a gente até vai ver aqui nos próximos versículos, eles estão meio que do outro lado do véu, né? Então eles não podem, ou pelo menos não devem, ou, né, interferir nesse papel. Esse papel, ele é do descendente,
o descendente dessas civilizações, né? O fruto dessas civilizações que vem aqui para a Terra. Então, esse filho homem, né, essa energia masculina, digamos assim, esse descendente da mulher, né, que vai vir aqui para a Terra, que vem para a Terra com essa missão importante, então ele tem um grande foco e ele acaba se tornando o alvo principal desse dragão, já que o dragão não pode fazer nada contra a mulher, né, nada tão efetivo. Ele até tenta um ataque à mulher, mas não dá certo, e então ele foca a energia dele neste descendente. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse trecho traz para a gente uma das passagens onde mostra esse duelo que ocorre do outro lado do véu, né? Mesmo que seja de forma arquetípica, né? A gente tem outras passagens em outros textos que aos poucos a gente vai vendo isso mais lá para frente, né, que mostram também essa batalha de outro ângulo, né, que o livro de Apocalipse ele vem trazendo para a gente, né, a batalha, esses acontecimentos de diversos ângulos. Aqui está falando aqui, né, que estourou a guerra no céu, então houve uma batalha, Miguel e seus anjos duelando, batalhando contra, né, o dragão e seus anjos, né. Então, né, para algumas pessoas que acharam que eu estava exagerando lá na imagem daqueles vídeos onde mostrou aquelas batalhas, então não era, não, eu bem que queria que fosse um exagero, mas eu acredito que aquilo ali não é nem 10% do que deve realmente estar lá do outro lado do véu, né, nessa guerra. E nesta batalha, tá falando aqui, né, que esse dragão, né, esses seres, eles não conseguiram sair vitoriosos, e não tinha mais lugar para eles no céu, ou seja, no mundo espiritual, do outro lado do véu, né? Eles perderam esse domínio, né? Ocorreu a limpeza desse, né? Que a gente fala muito sobre essa limpeza, né? Da quarta dimensão, enfim. Então, eles já não tinham mais lugar nesse mundo espiritual e eles vieram aqui para a Terra. Né, o dragão foi atirado para a terra e junto com ele seus anjos, ou seja, esses seres, né, que são contrários a essa missão instituída por Jesus Cristo. Agora a gente vai ver mais para frente o que aconteceu. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então aqui eu vou abrir um outro parêntese, tá bom? Para a gente entender mais um pouquinho do que está acontecendo aqui nessa história, né? Então aqui, olha, a gente até vê, né, que quando ele foi lançado para a terra, né, esse dragão, esses seres, né, furiosos, porque já não tem mais acesso ao mundo espiritual, já não consegue mais controlar as coisas do outro lado do véu, né? Quando eles perderam o domínio do mundo espiritual, né? Porque era de onde eles controlavam a terra, eles tentam, né? Perseguir essa mulher, né? A que tinha dado a luz ao filho homem, tinha dado a luz a essa energia masculina, mas foram dadas a essa mulher as 2 asas da grande águia, para que ela voasse para o deserto, né? Ou seja, essa mulher, ela estava fora de alcance, ela voou para um estado, vamos dizer assim, de proteção, ela estava ali protegida para o deserto, significa que ela estava ali vamos dizer assim, um estado de inatividade, né? Esse deserto. Então ela estava ali protegida, fora de alcance, né? E é muito interessante, eu vou dar mais uma ênfase, né, nessa cronologia aqui, que já eu vou explicar, né? Assim como a gente viu também lá no início, né? Que aquela cronologia dos 1260 dias, agora a gente tem aqui,
né, um tempo meio simbólico, né? Tem dizendo que ela fica nesse lugar de inatividade durante um tempo, vírgula, tempos, e metade de um tempo, fora do alcance, nesse estado de inatividade, né, onde ela meio que não pode interferir nesse momento. Ela está protegida, ela está no lugar onde ela está fora de alcance, ou seja, ela está protegida, mas, né, de certa forma, ela está num local de inatividade. Nesse momento agora ela não pode fazer nada. Então quem é que vai fazer, né? O que vai acontecer? O que o dragão vai fazer a partir daí? Vamos dar uma continuidade. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, vamos considerar agora o que essa mensagem está trazendo para a gente, né? Aqui está dizendo que ele ficou, né, irado com a mulher, mas ele não pode fazer nada com a mulher. Ele não pode, a mulher está fora de alcance, ele perdeu o domínio do mundo espiritual, ele não tem mais acesso ao mundo espiritual, né? Que é onde ela está protegida, fora do alcance dele. Mas, o que ele faz? Vai arrumar agora quizumba com quem? Com a descendência dela, ou seja, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Olha o gancho aí, né? Não era um bebê? A mulher, ela não deu à luz a um bebê do sexo masculino? Como é que agora ele virou o restante da descendência dela? Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Então tá vendo como não era a respeito de um ser. Tá vendo como a gente não pode interpretar de forma literal, né? Tá vendo como não pode essa interpretação de que a mulher é Maria, o dragão é o diabo, o bebê é Jesus. Não condiz. Porque agora o bebê, né, quando ele agora na energia da Terra, ele se tornou múltiplo, né? Ele tá no plural agora. Eles são várias pessoas, né? São muitas pessoas agora. Então esse bebê era uma energia. Esse bebê era um arquétipo, né? Da mesma forma que o dragão é um arquétipo e a mulher é um arquétipo. Vocês estão entendendo? É por isso que muita gente pode ler isso aqui trocentas vezes. Se não estiver vivenciando esse processo, né, vai ficar difícil de entender exatamente, né, o que está sendo dito aqui, né? Então agora esse dragão, né, que perdeu o domínio do mundo espiritual, perdeu o acesso ao mundo espiritual, lá agora só está os seres de luz, né? Ele não pode mais entrar lá, agora ele está aqui na Terra. E aí? E a mulher, vocês observaram? A mulher, ela está quietinha lá na dela, né? Ou seja, esses seres de luz que estão aqui apoiando a missão Transição Planetária, apoiando a missão Chamas Gêmeas, entre outras missões que estão por aí espalhadas, né? Observaram que eles não vão fazer o trabalho pela gente. Observaram que quem tem que fazer o trabalho é quem está aqui na Terra, né? Eles estão no local agora de inatividade, já fizeram bastante. Mas a partir de um certo momento, né, em que esses seres perdem esse domínio no mundo espiritual e eles, né, esses seres espirituais agora estão aqui na Terra, né? E agora eles vão fazer a quizumba que eles, né, que eles acham necessária para tentar frear essa missão, para tentar dar o último tiro de misericórdia deles, né? Vão tentar dar essa última cartada, né? A cartada final deles vai ser aqui na Terra. E a mulher não pode fazer nada. E nem deve, né? Porque esses seres de luz, eles não vão fazer o nosso trabalho pela gente. Eles não vão descer aqui, né? E despertar a humanidade, né? E travar essa guerra. Eles não vão fazer isso aqui na Terra. Nós vamos fazer isso aqui na Terra. Esse descendente, né, esse restante da descendência da mulher que está aqui na Terra, que estava no mundo espiritual, né? Lembra lá do outro vídeo lá da parábola? Quem é que teve acesso aos dois domínios, né? Que estava desperto lá no mundo espiritual, guerreando e vem aqui para a Terra. Vocês pegaram lá o gancho, né? Essa energia masculina, que a Bíblia deixou bem claro que é uma energia masculina, né?
que esteve lá no mundo espiritual e agora está aqui na Terra. E aí, o dragão furioso, iradíssimo, não podendo fazer nada com a mulher, né? Porque a mulher agora está protegida no mundo espiritual. Ele não tem mais acesso a esse mundo espiritual. Agora ele vai tentar, né? a guerrear contra o restante da descendência dessa mulher. Os 144 mil, tá bom? Então, agora é com eles. Neste momento aqui, até onde a gente está lendo, né? Porque a gente está acompanhando a leitura energética, a gente está acompanhando o que está acontecendo. Agora, nesse momento em que agora é a vez da Terra, que já foi feita lá no mundo espiritual, agora é a vez da Terra, agora é com 144 mil. Agora é a vez dos snipers. Lembra lá no quem assistiu o vídeo, né? Quem tá assistindo, quem realmente está acompanhando os vídeos do canal, tá entendendo o que eu tô falando aqui. Agora é a vez dos snipers, que agora eles são os alvos. E agora não tem mais seres de luz, agora não tem mais o apoio, né, das naves, de todo aquele apoio que estava acontecendo lá no mundo espírita. Não tem mais. Agora é a vez dos 144 mil. Darem aquele tiro único. Eles só vão ter essa oportunidade. Eles só vão ter essa oportunidade. A consciência deles desceu do mundo espiritual para a Terra. O dragão veio também, que foi expulso de lá. Não tem mais credencial para frequentar o mundo espiritual. E agora eles são o alvo. Explicando brevemente a respeito dessa cronologia bíblica, né? Que foi apresentada para a gente agora no capítulo 12 de Apocalipse. Para a gente poder entender um pouco melhor a respeito de que realmente o livro de Apocalipse ele não está contando uma história para a gente, uma história de uma cronologia linear, né? Então, como eu falei, ele pode te dar a mesma versão, a mesma história de diferentes ângulos. Então, a gente viu no capítulo 12, né, que essa mulher tem um período, tem um momento, né, nesta batalha espiritual em que ela vai para o deserto. E nesse deserto ela vai permanecer ali por um tempo, né? Então, é citado isso 2 vezes no capítulo 12, né? Então, a gente vai entendendo realmente que a gente não está falando de uma linha de um tempo linear. A gente está falando da mesma história sendo contada por um ângulo e depois sendo recontada por um outro ângulo. Então, a gente viu aí no versículo 6 que essa mulher ela foi para o deserto, né? Ela foge para o deserto, né? E ali ela permanece durante um período de 1260 dias. E no capítulo 14 também fala que ela voa para o deserto, né? E ela permanece ali durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, vamos aos números. O ano judeu não tem 365 dias como no calendário gregoriano, né? Ele tem 360 dias. Então, quando a Bíblia fala que essa mulher, né, ou essa organização celestial, ou Israel celestial, né, ou a igreja, enfim, espiritual, como queiram chamar. Quando falam que ela vai permanecer no deserto, né, ou seja, esse local ou esse tempo de inatividade por 1260 dias, né? Se a gente dividir 1260 dias por 360 dias, que é a duração de um ano judeu, então nós temos aí o período de 3 anos e meio, tá? Aí depois ele volta a falar que essa mulher ela vai para o deserto, né? Em uma outra passagem fala que ela vai para o deserto, onde ela vai permanecer por um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Essa tradução que eu peguei, que é até uma tradução da Bíblia online mesmo. Eu pego qualquer uma, tá, gente? Eu não faço acepção de traduções, não. Para mim, tudo é a mesma coisa. Então, assim, essa tradução tá descrevendo como um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Outras traduções falam um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas, enfim. Então, esse um tempo significa um ano. Tempos, 2 anos. E metade de um tempo, meio ano. Então, se a gente somar 1 mais 2 mais meio, nós temos aí também o resultado de 3 anos e meio. Então, esse é o tempo, né, em que essa mulher ela fica, né, nesse domínio espiritual, né, o deserto, né, nesse ponto de inatividade
né, enquanto outros acontecimentos vão se desenrolar aqui na Terra. E agora vamos ver mais para frente o que vai acontecer, porque a Bíblia agora ela vai dar para a gente essa mesma perspectiva do que vai acontecer de um outro ângulo, né? É a mesma história sendo contada de um outro ângulo. Vocês estão percebendo que os 144 mil, eles têm várias citações, né? Eles são vistos primeiramente no Monte Sião como os 144 mil, né? Eles são vistos, agora a gente viu aqui um exemplo, né, deles como a descendência da mulher, essa descendência composta, dessa mulher que também é composta, né? E agora a gente vai ver os 144 mil em um outro ângulo, de um outro ângulo, que é do ângulo dual. A gente vai ver agora a missão na perspectiva dual, na perspectiva desses casais, né, dos 144 mil, visto que eles estão liderando, né, a grande multidão, as outras dinâmicas duais, eles estão liderando, certo? Então agora a gente vai ver a perspectiva bíblica para a missão dual. É como o apóstolo João agora tivesse dado um zoom. Primeiro tem os 144 mil, né? Agora deu um zoom. E agora a gente vai entender essa missão no ponto de vista dual, no ponto de vista chamas gêmeas. Fica mais claro um pouquinho isso pra gente, né?